Olá, amigos da internet, amigos do programa TV Web Luz. Estamos aqui no programa Questionar, Aprender e Melhorar. Eu e o Pedro Neves. Nós vamos falar hoje de um tema sempre interessante, né? Os temas. Pelo menos eu acho. Eu gosto de vir aqui conversar sobre isso. O tema que nós vamos falar hoje é: todos nós já nascemos culpados pelos erros do passado? Eu não gosto da palavra culpa, Ivan. Eu acho melhor a gente usar responsabilizado, né? Porque culpa é uma coisa assim que, não sei, me dá uma ideia de que a gente tem que ficar sofrendo, etc e tal. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Então, nós já nascemos responsabilizados por tudo que a gente faz, porque nós somos responsabilizados por tudo que faz, né? Agora, culpa vem daquela história do pecado, né? Vem daquela história de que você tem que se penitenciar. E eu não acredito absolutamente que o que a gente faz é um pecado mortal que não tem solução e que se você fizer determinado tipo de pecado nessa vida, você vai para o inferno. Quer dizer, nesse contexto, nessa conotação, não, nós não somos culpados, nós somos responsáveis pelo que a gente faz e, principalmente, tem uma coisa aqui só para provocar. Quer dizer, quem faz mais anda mais no sentido de aprendizado, mas pode errar mais. Só que quem já não faz, já errou. Errou por omissão. Mas, não fazer também é um erro. A tua fala gerou um problema aqui. Ah, um só, que bom. Então tá fácil. É um problema, porque era exatamente o que eu ia falar. Agora você ficou sem assunto. E agora, o que eu vou falar? Eu vou falar que a lei é de aprendizado. E no aprendizado existe o erro. Se você perguntar para um engenheiro que constrói uma máquina, ele vai dizer, olha, tantos erros por tantas horas de uso é o esperado. Aceitável. Aceitável. Né? Então, resta saber se o que nós estamos errando, nós extrapolamos esse índice aceitável ou não. Ok, o que é inaceitável em termos de erro, na minha percepção? Olha, você tem uma máquina que você precisa usar para aprender. Então, vamos brincar aqui, vai ter uma máquina de serra. Aí eu vou serrar errado, vou serrar no ângulo que não dá certo, vou gastar mais aquele material lá de serrinha porque eu não estou pondo direitinho. Mas tem um erro que é bom que a gente não faça, que é pegar uma máquina de 110 volts e ligar em 220. É um erro básico. Mas mesmo esse erro básico tem conserto, quer dizer, tudo tem conserto. Vai ficar um pouco mais caro, vai ter uma consequência um pouco... Esse é o aspecto, tudo tem conserto. É um aprendizado. Então, essa dramatização que as religiões tradicionais faziam, que você mencionou, o pecado original, né? Pecado mortal, né? Então, é uma dramatização. Errei, meu Deus. Não é assim. Mas também não vou ligar para o meu erro. Não, eu tenho que admitir o erro, tenho que tentar reparar o erro, mas não preciso ficar culpado, porque esse sentimento negativo não nos ajuda a reparar, a colocar a coisa para frente. O bacana dessa história é o seguinte, Ivan. Quando a gente sai desse contexto de culpa, pecado original, olha só, tem um pecado original, eu já nasci com esse pecado original. É muito mais um instrumento usado por algumas religiões de dominação. É um instrumento de dominação. Você é um culpado, eu sou a solução para você sair. Para você se salvar, você precisa disso. Né? Nós já falamos isso no outro programa. Né? Então, mas o mais bacana dessa história é que tem um lado construtivo na história do erro, na medida em que você aprende. Porém, né? Tem uma outra questão também. Não, errar é aprender. Você pode cometer alguns outros erros que não deveriam, que são erros primários. O primeiro é a história de você não tentar, né? Se omitir. Omissão já é não fazer alguma coisa é uma decisão. Eu digo que quando você fala, eu não vou fazer isso, não, você já fez. Você decidiu não fazer. É a mesma coisa que você vai na escola e não faz os exercícios. Tem que fazer. Tem que fazer. Mas o outro é uma displicência em relação, tudo bem, eu erro, depois eu conserto, Porque uma outra coisa da nossa sociedade é assim, a pessoa que é perfeccionista, ela ganha um carimbo de chato.
E, gente, perfeccionista é aquele cara que quer fazer certo, então por isso ele é chato. Por O que bom que ele é é chato? inimigo do ótimo. O ótimo é inimigo do bom. É. O ótimo é inimigo do bom. Escuta, se você tem que mirar alguma coisa, você tem que mirar ser 10 com louvor. Você tem que mirar fazer 1 milhão. Você tem um sonho? Faz um sonho de 1 milhão. Fazer um sonho de 10 e você atingir 100% de 10 é muito pouco. Então, se você tem que mirar alguma coisa, você tem que mirar fazer 10% de 1 milhão ainda é uma coisa relevante. Agora, você fazer 10. Agora, contraponto dessa história é o que eu acabei de falar. Eu fico assim muito preocupado quando a gente coloca um objetivo muito alto e qual é a coisa que devastador pode acontecer você achar que você vai atingir um determinado ponto e não consegue. Então a gente não pode perder esse contraponto. Às vezes, uma grande vitória é você eliminar um pequeno defeito que te persegue há várias vidas. Mas em termos de objetivo, é bom você ter como objetivo ser perfeccionista, ser comprometido e ter objetivos relevantes e significativos. Já ser perfeccionista, eu não compartilho dessa ideia. Eu compartilho assim, olha, eu tenho que ter um ideal positivo, um ideal de esforço, de conquista, né? Eu quero me tornar uma pessoa desse jeito. Então eu visualizo, mas não posso visualizar que eu vou me transformar em Jesus, no comportamento que Jesus exemplificou para nós. Jesus está muito acima de mim. Mas também não vou imaginar uma coisa muito pequena. Né? Uma coisa é você ter o ideal, um modelo. Jesus é o modelo. Mas eu vou atingir o comportamento de Jesus nessa encarnação? Não, aí é muita não arrogância, vou. não é isso que eu estou dizendo. Não vou. Mas eu tenho objetivos. O problema, Pedro, é que nós temos objetivos que nós fazemos aqui encarnados e nós não sabemos aqueles que nós fizemos do outro lado. O que a gente se E compromete eles podem se conflitar. Olha, quando eu falo de perfeccionista, só para a gente divergir um pouquinho, o que eu quero dizer com isso eu não tenho a perspectiva de que eu sou perfeito, mas eu tenho a expectativa de que o que eu estou fazendo vai me conduzir à perfeição. É isso que eu quero dizer. Então, quando eu quero fazer uma coisa, eu tenho que querer fazer bem feito, fazer certo. Dar o melhor de você. Dar o melhor de você, nesse sentido. Então, aquelas pessoas que se dedicam, eu vejo isso acontecer, né, no trabalho, aquele cara é muito Caxias, ele quer fazer tudo certinho. Mas o que está errado de querer fazer tudo certinho? É nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, eu tenho a expectativa de que um dia, daqui talvez alguns zilhões de encadernações, eu vou estar na mesma situação que Jesus está hoje, mas tenho humildade suficiente para reconhecer que não vai acontecer nessa vida, porque a distância ainda é da minhoca para um ser humano complexo. Você me lembrou o que os espíritos disseram para Kardec, quando ele perguntava se basta fazer qualquer bem. Os espíritos falaram, não, você tem que fazer o bem que você está capacitado a fazer. Aí complicou, hein, Pedro? Pois é. Complicou porque eu não sei qual é a minha capacidade. Então, se você não sabe qual é a tua capacidade, por que você vai querer fazer as coisinhas só pequenininha e falar assim, não, quem quer fazer direitinho e certinho é chato. Isso me incomoda. Quer dizer, eu não sei o que eu tenho de potencial para fazer de coisa boa. Eu sei o que eu tenho de potencial para fazer de coisa ruim. Tanta bobagem que eu fiz na minha vida. Mas eu sei também que como a gente começa a se exercitar num determinado caminho, eu começo a fazer as coisas... Tenho assim, o comprometimento e a vontade de fazer as coisas certas, as coisas vão melhorando. Você entra numa espiral positiva. E a inversa é verdadeira. Eu não tenho competência, eu não sirvo para fazer isso, não vai dar certo mesmo. Você entra numa outra espiral negativa. É isso que a gente tem que ter um contraponto. Para finalizar, nossa conversa de 10 minutos, que às vezes passa para 11 ou 12, eu penso o seguinte, que nós devemos ter em mente o lema ou a diretriz ou ensinamento da doutrina espírita, que é o autoaperfeiçoamento, alguns chamam de reforma íntima, é procurar sempre ser melhor do que ontem. Isso, mas sem exagero, sem fanatismo, mas também sem comodismo. Você tem que pegar um ritmo. Olha, eu quero me melhorar. Vou me melhorar começando com as coisas pequenas.
E nada de culpa. Nós colocamos propositalmente o tema. Será que nós já nascemos culpados porque viemos de outras encarnações e erramos muito? Errar é uma coisa, culpa é outra. Então, quando você tem culpa, você está envolvido num sentimento negativo que não te deixa reparar o erro que você fez. Você tem que sair disso. O maior erro é não entender que o erro é aprendizado. O erro é aprendizado. Um prazer falar com vocês. Até a próxima. Vamos aprendendo. Até a próxima.